Muito boa tarde, amigas e amigos do Verdades Incômodas, Rádio TV Navarro. Estamos iniciando, como todas as quintas-feiras, com 2, 3 minutinhos de atraso, por causa de problemas de conexão, problemas técnicos, mas estamos iniciando mais uma conversa, debate, troca de informações, experiências, aprendizado e mais outros adjetivos da nossa conversa aqui, Verdades Incômodas. Hoje é dia 2 de março. Verão está terminando no Hemisfério Sul, mas o calor continua. Então, é quinta-feira, e sem mais delongas, eu vou trazer a nossa parceira e amiga Márcia Lucena, que está em viagem para Paraíba, fez uma escala em Vitória para estar conosco aqui para conversar. Está num espaço muito legal aí, né, com boas molduras, quadros e decorações. E também a nossa querida combativa, lutadora, resistente, minha conterrânea, Maria Tereza Zanella Capra. Zanella é do Vêneto, Capra é do Piemonte. E aí, eu já agradecendo a Maria Tereza por aceitar o nosso convite, por fazer essa conversa com a gente, passo a bola para Márcia Lucena para fazer as devidas saudações e apresentações. Então, boa tarde, Pisolato, boa tarde, Maria Tereza, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, nesse bate-papo que eu acho que vai ser super importante, porque pela a profundidade, né, do assunto que a gente tem aqui para conversar juntas, né? Maria Tereza, vou fazer uma breve apresentação, mas na sua fala você vai se colocando e se apresentando, mas você é advogada, professora, vereadora no segundo mandato, não é isso? E tem terceiro mandato, meu Deus! Então, vai ser guerra, vai ser guerra. E aí, nós temos uma conversa muito importante, muito forte com essa mulher, aqui hoje, ela é vereadora pelo PT, né, e foi cassada, agora está na luta aí por uma tremenda armação e injustiça, né, e disso a gente entende muito, né, Pisolato? Armação, injustiça, trairagem, rasteira e todos esses elementos. Golpes, autoritarismo. Nós entendemos bastante, e o que é importante mesmo é que as pessoas que nos acompanham, já está aqui o Marcelo Navarro com a gente, e tem pessoas chegando e outras que vão assistir em outro momento, né, porque fica salvo e as pessoas escolhem a melhor hora de ver. É muito importante que as pessoas também passem a entender sobre esse tipo de linguagem, né, que existe no mundo do poder, né? Que o mundo do poder ele é feito de um poder legal, justo, humano, que é o nosso poder, nós somos pessoas poderosas, né? Todos nós somos pessoas poderosas e temos o direito de exercer o nosso poder, mas esse poder constituído, né, por meio da política, esse poder ele também traz consigo muitos elementos que são estranhos ao povo de uma maneira geral, às pessoas de uma maneira geral, e eu acho que é nossa tarefa, né, a gente trazer à tona essas entranhas desse poder que hoje lhe afeta, e à medida que lhe afeta todas as mulheres que estão na política também. Eu me sinto extremamente afetada por isso, pela história que você vai contar aqui. Então, eu acho que agora a gente passa a bola para você. Seja bem-vinda. Então, diga um pouco para nós, além de tudo, quem é Maria Tereza na fila do pão? Você consegue ir para a fila do pão ou a fila do osso aí, São Miguel? Não. Eu tenho que achar... Eu não é estou agredida. Na fila nenhuma, estou na fila... Eu estou na fila do delivery.
porque não dá, né? Mas eu primeiro quero agradecer. É mais seguro, não é por opção econômica, é por segurança. Eu primeiro quero agradecer, é uma honra para mim estar aqui, né? Nesse espaço tão importante, com pessoas tão... Nossa, chegou a me dar um negócio assim agora, né? Porque tanto a Márcia Lucena, que eu assim estou vendo hoje a primeira vez, né? Mas quando a gente está nos vendo pela primeira vez, mas sem dúvida nenhuma, né? O trabalho de vocês aí, né? A importância, tanto tua quanto do Henrique Pisolato, diz meu pai, né? O pai estava tentando descobrir de onde é que são os Pisolato, né? Meu pai é um daqueles estudiosos eu digo, dos parentescos na Itália, né? Sem nenhuma pretensão, naturalmente. Mas é muito importante quando a gente vê um espaço como esse, né? Com um trabalho e um banner, como tu tens aí atrás de ti, Pisolato, eu não sei como é. Eu vou te chamar de Pisolato, eu gosto mais de chamar de sobrenome, né? Porque o Lofer, eu estou tentando, eu confesso que eu estava tentando entrar nesse grupo aí, tá, Pisolato? Eu participei de uma... Bem-vinda. Olha, você não sabe a alegria que é para nós isso. Desculpa te cortar, são mais de 2.000 pessoas hoje no Brasil, aliás, bem mais, todo dia surge mais gente, de nomes assim, que foi do presidente Lula, o Ricardo Coutinho, o Agnello, prefeitos, vereadores, Zé Dirceu. É impressionante, e a sociedade não tem muito noção disso, né? E isso está em toda a América Latina, no Peru, na Argentina agora. Bem-vinda, porque essa é a grande luta. Obrigada. Então, pode pôr depois a gente conversa, eu passo os dados. Okay. Mas assim, justamente porque quando eu saí de São Miguel em novembro, dia 6 de novembro, e fui a Porto Alegre, né? Na época não falei para ninguém, a gente estava assim, os parentes que sabiam, amigos mais próximos, né? Os companheiros aqui da executiva, porque realmente a situação estava muito difícil. Eu estou contando rapidamente isso porque eu participei de uma atividade online e que foi assim, eu estava tão afetada pela situação, né, que eu confesso que eu não lembro se foi em novembro, se foi em dezembro, né, mas foi uma atividade em Brasília e que naquela atividade online que eu participei e que falava sobre o Lofer também, né, é que eu fui atrás do grupo, eu descobri, disse, não, então eu vou atrás, por quê? Porque eu me formei em Direito na FURB, na Universidade de Blumenau, em 96. E eu consegui comprar o meu livro, um exemplar do meu livro de História, que no ensino médio me fez decidir pelo direito, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito no direito, muito. Eu achava até entrar para a política, olha só a minha ingenuidade na época, né? Eu achava que as grandes transformações a gente faria através do direito. De certa forma, eu sou o próprio case, né? Eu digo meu próprio case porque eu fui para o parlamento, que é onde a gente faz a transformação também. Né? Querendo ou não, mas assim, logicamente que, né, com todos os anos de experiência, de trabalho, a gente percebe que uma coisa é a revolução, né? Outra coisa são as mudanças através do parlamento. E aí é que pegou muito fundo em mim, acho que como todos nós, mas eu tenho 53 anos, então, na verdade, eu vivi a ditadura como aluna, né? Eu era criança ali, não fui uma jovem militante na ditadura, né? Então, eu não sabia, isso eu não vivi. Eu já vivi eu diria assim, da abertura para frente, né? Mas aí, quando a gente percebe como a justiça é usada, né,
para perseguir as pessoas, como aconteceu com o Mensalão, como depois aconteceu com a Dilma, né? E aconteceu comigo mesmo também, porque eu também sofro um processo judicial, né? Da época em que eu fui secretária de Cultura, e que, assim, que é um procedimento que até a nossa estada no governo municipal, o procedimento era permitido, né? Ninguém nunca condenou aquele procedimento. Mas depois, quando nós fomos para o governo, as estruturas judiciárias, sabe, a oposição teve um apoio muito grande da estrutura judiciária, do Ministério Público. Isso em 2010, 11, 12, né? Então, eu estou falando de algo que vocês sabem muito bem do que é, né? Porque naquele momento aí a gente teve, na história, não que não tivesse acontecido antes, mas pelo menos para mim, que a gente vislumbrou a partir do Mensalão aí, né? A utilização enfim, o lawfare, né? A gente começa a entender o que eu começo a perceber. Então, isso ainda precede o processo político de cassação que eu estou vivendo. Eu já vivia isso antes, né? E quando teve o golpe parlamentar, né, contra a Dilma, né? Tanto mais que isso nos afetou, né, Márcia, que falavas antes das mulheres, isso nos afetou profundamente como mulher. E na época, em 2017, eu acho que foi, eu fiz o deputado Pedro Czai, ele conseguiu organizar uma pós-graduação em Chapecó chamada A Esquerda no Século XXI, né? Uma parceria com um instituto de filosofia, e eu participei e eu estava escrevendo sobre dois casos envolvendo duas mulheres, né? Que estavam sendo perseguidas, vamos dizer, né? Assim, que estavam sofrendo lawfare. Uma muito conhecida, que é a própria Dilma, né? E a outra, uma companheira nossa, de Dionísio Cerqueira, que era para ser candidata a vereadora, ela era secretária, né? E todo o grupo, ou melhor, o prefeito e dois ou três secretários na época, amanheceu, Dionísio Cerqueira, que é na fronteira com a Argentina, aí, Paraná, Argentina e Santa Catarina, né? Brasil e Argentina, amanheceu em Dionísio Cerqueira com o helicóptero da Polícia Civil, sobrevoando, aterrissando, e a polícia entrando na casa dos secretários dessa minha amiga, companheira, né? Marilene. Ela foi presa, ela foi levada para o presídio feminino, né? Numa decisão liminar, né? Cautelar, de algo que depois eles foram absolvidos. Então, esses dois casos, para mim, eu estudei os dois à luz do direito, né, como advogada, para tentar entender um pouco e mostrar, né, o que é o lawfare, né, um pouquinho. Eu sei que eu diria assim, foi um estudo preliminar, mas eu queria mostrar que nós passamos por essas situações desde a presidenta Dilma até uma secretária de um município que deve ter o quê? 25 mil habitantes. E agora acontece comigo isso, né? Pela via política, então, né? Através de um processo eu diria que é a primeira vez que eu vou usar essa palavra, tá? Mas é que me ocorreu, é um regurgitamento do ódio que essas pessoas tinham dentro de si, né? Em relação à minha condição de única mulher da esquerda no parlamento, de 13 vereadores, a única mulher de São Miguel do Oeste, que até hoje, né, foi eleita 3 vezes e consecutivamente, a única mulher do PT, única pessoa do PT que conseguiu se reeleger, e eu fui candidata a deputada federal em 2014, eu fui pré-candidata em 2020, agora 2022, eu já fui pré-candidata, eu digo, né, candidata a vice-governadora. Então, assim, numa região, num município em que a direita fez a grande maioria dos votos para o Bolsonaro em 2018, né,
e em 2022, agora, né, na eleição, ganharam, né? Eu passei esses meus 10 anos de mandato consecutivo nunca baixando a minha cabeça, nunca deixando de dizer o que eu tinha que dizer, nunca deixando de defender as pautas que me são caras por existência, as pautas que eu defendo pela minha própria condição, né? Mas também dentro daquilo que a gente diz que é de alinhamento político, né? Orgânico com o meu partido. Eu sou presidenta do PT em São Miguel do Oeste, né? Enfim, uma mulher atuante, como nós temos aqui, e muitas mulheres, né? E as pessoas da esquerda aqui somos todas muito corajosas, né? E muito corajosos, os homens também, porque não é fácil, né? Ser petista, ser de esquerda no sul do país, no atual, ou pelo menos nessa conjuntura a partir de 2016, basicamente, né? Não é fácil. Então, isso trouxe aquela história de eu não vou me render. E, com tudo isso, né, acontece, então, esse processo de cassação, que vem, obviamente, né, a partir de uma posição minha, uma posição que eu sempre fui. Né? Quando eu vi aquela cena no ato antidemocrático, as pessoas erguendo o braço direito naquela posição, que para mim e para muita gente, né, aliás, para o mundo inteiro, né, comunicou como se um gesto nazista, né, ninguém poderia esperar outra coisa de mim, Pisolato e Marx, porque eu ia reagir, não tinha dúvidas que eu ia, né? Agora, eles juntaram isso, né? Eu nunca falei, e sempre digo isso porque as pessoas, eles assistem, depois eles vêm, eles procuram, e eles comentam nos grupos deles, sabe? Olha, ela está falando lá no canal da esquerda, né? Então tem um print meu. Então eles estão ouvindo, por isso eu vou dizer aqui, eu nunca falei que alguma pessoa aqui de São Miguel do Oeste era nazista, que João, que Pedro, que Paulo era nazista. Eu nunca disse, porque São Miguel do Oeste não é uma cidade nazista. Mas eu disse que aqui nessa cidade pessoas fizeram um gesto nazista. Claro. Depois explicaram que não queriam fazer aquilo, não era para ser um gesto nazista, mas que fizeram isto irresponsavelmente numa cidade, num município em que, há poucos meses atrás, antes do gesto, né, havia sido descoberta uma célula nazista. Olha, meu querido companheiro de Janeiro, um beijo para ti, querido. Saudades. Então, isso não é mentira. Em São Miguel do Oeste foi descoberta uma célula nazista. Sim. Maria Tereza, em muitos locais de Santa Catarina, né? Exato. Só para a gente se situar um pouquinho. Bom, você foi notificada no dia 28, né, da cassação. Agora, você está fazendo recurso à Câmara. Só dá primeiro um cenário, porque depois eu acho que você está fazendo recurso primeiro à própria Câmara, ou você já dispensou e está indo para o campo jurídico? A gente acompanhou, eu pessoalmente, né? Tive muito junto com o Renato. A gente é amigo de lá, né? Ele esteve com a gente, esteve aqui no Rio, esteve em Brasília. A tua região, né? Eu sei que você tem que ter cautela, mas eu fiz campanha para a Lucy Chenazzi, eu fiz campanha para o Fritz aí, conheço aonde o vento joga a curva e sei como é que funciona. Então, é muito cômico para mim alguém dizer eu não sou nazista. Ok, ele não está usando uma suástica, mas como dizia o Brizola, né? Tem rabo de jacaré, boca de jacaré. Se mexe como um jacaré, não é cobra d'água, né? Então, explica para a gente como é que está essa tua situação agora, quais as etapas, inclusive como é que a gente pode se engajar nisso, né? Que plano de ação vocês têm para depois a gente entrar mais nos detalhes da ação nazista que fizeram contigo aí, se não quiser nazista, fascista. Então, no dia 3 de fevereiro foi a sessão, que terminou no dia 4, né? Houve a
a votação, 10 votos a 1, né? E o presidente se absteve. Uma abstenção, né? O presidente não votou, né? Uhum. E uma ausência, né? Então, somos em 13, mas esse foi o placar. E eu fui notificada, então, o decreto foi expedido na semana seguinte, né? Acho que no dia 8, se não me engano. E não há recurso para a própria Câmara, né? Então, o que nós fizemos, foi protocolizado a ação em primeiro grau, né? Na comarca de São Miguel do Oeste, uma ação declaratória de nulidade, né? Então, nós estamos pedindo a nulidade do decreto, do processo de cassação, né? Por basicamente 2 questões. A primeira questão de processual, né? Que já foi alegado durante o trâmite do processo ético também, e depois do processo de cassação, e que é uma questão procedimental de cunho que, no nosso entender, compromete a lisura do processo, porque tanto o presidente da comissão quanto o relator da comissão estavam no ato também, né? Então, eles estavam naquele ato, praticaram o gesto também e aí organizaram ali o procedimento, né? Além disso, o presidente da Câmara, na época, né, que foi quem recebeu o processo, quem deu o encaminhamento das petições, os requerimentos de abertura do processo, ele também estava lá e eles confessaram isso. Meu Deus. Mas você teve direito a uma espécie de defesa prévia Então, quando você foi notificada, ou eles já foi Mississippi em chamas, né? Não, eles notificaram, né? Só que tem uma outra questão que também está sendo discutida, né? Que é efetivamente a tipificação, né? Que afinal de contas, Sim. qual foi o ato que eu pratiquei, né? Sim. Porque assim, eu dentro da minha liberdade de expressão, né? Da minha imunidade parlamentar, né? Então, é isso. A gente queria que eles explicassem, mas aí eles alegaram o quê? Decoro. Quebra de decoro. Ô, Maria Tereza, são quantos vereadores? 11? 13. Na cidade? 13. 13? 13. Quantas 13 mulheres? com ela. 2. 2 mulheres. A outra mulher também é de esquerda? Não. Ela é do PSDB, né? Mas ela também está sofrendo um processo de violência política, né? Ela é vítima de um processo de violência política praticado pelo presidente da Câmara na época, né? O mesmo presidente. Mas ela, naquele dia, ela não compareceu, né? Ela justificou a ausência e não compareceu na votação. Enfim, nós temos, então, desses 13, né? São 12 da direita, né? E o PT tem uma cadeira. Bom, aí nós fizemos, então, esse recurso. Na verdade, não é um recurso, é uma ação declaratória de nulidade, né? Pedindo anulação. E isso está protocolado na comarca de São Miguel do Oeste, como eu já falei. E aí depois a gente vai, né, estamos pedindo liminar aí, enfim, e vai prosseguir, né? A gente espera, claro, que nós não precisemos recorrer ao Supremo Tribunal, né? Porém, é um caso, né, que a gente já sabe pela experiência, por aquilo mesmo que já aconteceu com o Renato também, né? Isso. Que acaba que a justiça muitas vezes não dá essa resposta adequada para a gente, né, no primeiro e no segundo grau. Então, estamos aí. O PT... Vai cair com o Barroso, prevento, inclusive, para isso. Né? Vamos ver. Mas deixa eu arrumar minha câmera aqui, porque está ficando escuro. Mas o que eu... Então, nós temos o corpo jurídico que está me apoiando, né, meus advogados, desde o início,
é o doutor Fábio Tofik Simantov, de São Paulo, né? E o Graziano, né? O Sérgio Graziano, que é de Florianópolis. Sim. São do grupo Prerrogativas, né? Junto com o Mauro Menezes e o Ranieri, e o Lene Streck, agora que entrou também para fazer esse... Agora, na ação judicial, ele entrou. Na época da Câmara, então, era o doutor Fábio, escritório do doutor Fábio, e do doutor Sérgio Graziano, né? O doutor Fábio, inclusive, tem uma relação muito, muito direta, né, com a própria causa, porque ele é judeu, né? Então, tem vamos dizer assim, eu recebi muito apoio e quero agradecer aqui, porque, assim, muita gente está me apoiando, muita gente está me ajudando, né? A gente percebe... E a sociedade, desculpa, a sociedade israelita, exatamente, antes até deles protocolarem, se manifestou, eu acompanhei, né? Sim. Se manifestou no repúdio do gesto nazista, até pelo que eles sofreram no Holocausto, né? Claro. Exato. A minha manifestação, ela aconteceu... eu gravei um vídeo, né? Mas aconteceu muito tempo, eu digo, algumas horas depois que tanto a sociedade israelita, quanto a embaixada da Alemanha, quanto outras pessoas já haviam se pronunciado, né? Mas aqui o que ficou, né, para o local, né, foi que quem anda levando o nome de São Miguel e sujando o nome de São Miguel sou eu, né? Então, é isso. É uma coisa, assim, difícil, inadministrável, eu diria, né? Porque é muito complicado, assim, perceber que depois de tudo isso, tem pessoas, e muitas pessoas, né? Claro que não são todas da cidade, né? Mas ainda tem pessoas, e aquelas pessoas que lá estavam, elas continuam entendendo que, na verdade, elas não fizeram nada errado. Que aquilo né? E muitas, inclusive, eu diria assim, já em razão começaram a banalizar a questão do gesto nazista, do próprio nazismo. Bem difícil. Eu acho que a Márcia quer... isso é muito normal, Maria Tereza. A história da humanidade, principalmente na Idade Média, né? Apesar de que depois tem as bruxas de Salem, isso, aquilo, mas ela retrata muito bem esse tipo de hegemonia, né, do mal. Mas... Não, é muito impressionante o que acontece ainda com as mulheres na política, né? Porque se fosse um homem fazendo uma denúncia dessa, isso não teria tido este resultado, né? Só tem este resultado porque é mulher. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente expor e entender, expor e lutar, porque não é possível. O que eu vi o vídeo, né, que as pessoas aparecem enroladas na bandeira com o gesto, visivelmente, e o mundo inteiro sabe que aquele gesto é um gesto nazista, né? E o que você fez foi denunciar isso, porque isso é crime no nosso país, né? Então, o que é que aí das pessoas daí fazer um desdobramento de que você chamou as pessoas da cidade de nazista, né? De que você disse que o município era nazista. Quando o que você disse, o que você tem dito é que a primeira célula do Partido Nazista lá atrás, que surgiu no Brasil, foi em Santa Catarina, né? Então, e que existem outras células nazistas em Santa Catarina, que é o lugar no Brasil onde tem o maior número de células nazistas. Então, nada disso é mentira. Nada disso é mentira. E isso é uma coisa que deve realmente indignar as pessoas. Mas não porque você falou, porque isso existe com a conivência de muitas pessoas que vivem no estado de Santa Catarina, na sua cidade, em outras cidades e no Brasil,
Porque nós temos células nazistas também lá em Manaus, né? Nós temos células nazistas espalhadas em outros lugares do Brasil, e isso precisa ser visto, ser contido e ser responsabilizado. Então, é impressionante quando uma mulher levanta a voz diante de uma coisa que é inadmissível, né? As pessoas, os homens que estão no poder, e algumas mulheres também, né? Os homens que estão no poder, eles se organizam e se articulam para transformar isso numa outra coisa, né? E poder justificar a sua intenção de punir e de afastar essas mulheres. Eu tenho certeza que esses homens, eles disseram assim, finalmente encontramos uma brecha para jogar essa mulher fora. Finalmente, né, encontramos aqui uma brecha. E a gente precisa dizer para eles, encontraram não, otários. Vocês não encontraram, vocês encontraram uma forma de mostrar Maria Tereza para o resto do Brasil. Vocês encontraram uma forma de fazer com que a grandeza dela, que a fez vereadora por 3 mandatos, vocês encontraram um jeito de fazer com que o volume que ela tem, a grandeza dela, saia do município, saia do estado e venha para o resto do Brasil. Foi isso que vocês encontraram, porque não é possível que a gente não consiga, na justiça, reverter essa situação. É uma vergonha se a gente não conseguir. Certo que a gente está acostumado com vergonhas. Nós estamos já acostumados com essas vergonhas, porque nós estamos acostumados a ver a justiça agir de forma injusta. Eu também sempre fui uma pessoa que acreditei no direito e acreditei na justiça. Hoje, eu já não tenho mais a mesma opinião, né? Mas isso não me faz desistir de lutar e estar pronta para acreditar novamente. Isso não me faz. Mas que a gente precisa realmente colocar os pés no chão e saber que não é inocente, que essa coisa não é uma coisa isolada e nem é inocente, a gente precisa. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você tem ideia do tempo que isso tem, do prazo que isso vai levar e de como a gente, inclusive a rede Lofé Nunca Mais, como é que a gente pode estar junto, contribuindo e colaborando com isso? Bom, eu não perguntar, né? Quando a gente fala de prazo na justiça, é sempre uma. Mas assim. Só para o julgamento do Lula em segunda instância, aí foi rápido. Então. Mas eu não sei, sinceramente, assim, até eu ia perguntar hoje, ia ligar para o Graziano, né? Para assim, qual é a previsão, né? Porque, claro, nós, advogados, quando a gente entra com uma ação, né, a gente tem uma previsão. Mas como eu ando me comportando muito como cliente, eu digo para eles, eu estou assim, 100% cliente. Mas eu acho que a gente vai ainda uns 2 meses, eu penso, sabe? Eu não sei quanto tempo foi com o Renato, não sei. E a gente tenta se balizar por aí. Na questão dele, foi um pouco diferente, porque ele era candidato, né? Assim, ele teve esse período aí eleitoral que, claro, faz com que também haja uma aceleração, né? Mas eu coloquei para mim, assim, que pelo menos na questão da liminar, né? Porque é uma ação ordinária. Sim. Então, essa ação ordinária vai ter muito tempo. Mas o que a gente busca é fazer com que se consiga essa liminar, né? Para que eu possa reassumir, porque senão, depois que terminou o mandato, lá também, né? Aí já perdeu o objeto e já foi, né? Então, nós temos isso. Tem mais de ano, né? Já estamos em março, e o ano que vem ainda, né, de mandato, mas, de fato, é bastante, assim, eu sou bastante otimista, quando eu digo 2 meses, é porque eu sou bem otimista, tá? Da questão aí da minha. Sim. Agora, o que vocês podem fazer para ajudar? Ajudar a divulgar. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje, sabe? Isso. E eu estou...
eu preciso resolver a minha vida pessoal, logicamente, né? Porque a gente não é só política, né? E não é só live, né? A gente tem muita coisa aí para fazer, mas eu não quero perder, não posso perder, eu tenho um compromisso com o tema, vamos dizer assim, na verdade, com a nossa vida, né? Das mulheres na política e dos direitos humanos. Porque se tem uma coisa que me jogou nesse caldeirão, vamos dizer assim, foi a minha conduta, né? Não tão, eu diria assim, eu sempre defendi as mulheres, defendi LGBT, né? As pautas, né? Antirracismo e tal, mas eu não me apresentava até então, eu diria assim, concretamente, escrevendo sobre, né, a questão dos direitos humanos mesmo, né, e do antifascismo e do antifascismo. Mas a prática minha era essa, mas não tão organizada. E hoje eu estou me organizando para isso, sabe? Eu acho que aquilo que eu estou vivendo e o motivo pelo qual, porque eu estou sendo caçada, e essa pergunta que a tua fala anterior, Márcia, quando tu diz assim, se fosse um homem, é a frase que eu carrego comigo desde o primeiro dia. Desde o dia em que eu gravei o vídeo, porque eu gravei um vídeo no Instagram, que ficou 1 hora na rede, e depois eu tive que retirar. Eu acho que se fosse hoje eu não retiraria mais, sabe? Hoje eu já estou mais descolada. Mas no dia eu fiquei preocupada, assim, fiquei com medo por causa das ameaças e tal, e eu retirei. Mas foi a primeira coisa que eu pensei. E se eu fosse um homem? Sim. E eu tenho certeza absoluta que se eu fosse um homem e tivesse falado aquilo, nem teria sido dado bola, no máximo ia ter ali uns xingamentos, alguma coisa, e pronto. Né? Mas o que eles fizeram comigo no dia 3 de novembro de 2022, que foi a sessão, uma sessão ordinária, foi no dia seguinte, né? O dia 2 foi o ato e o meu vídeo. Dia 3, uma moção de repúdio às minhas declarações. Naquele dia, naquela sessão, quando tu fala, Pisolato, em Idade Média, né? É isso aí, tá? Foi uma sessão, eu digo o seguinte, eu assisti em janeiro, para vocês terem uma ideia, eu consegui assistir a sessão em janeiro, mas alguns flashes eu vi, porque estava rodando pelos grupos, eles fizeram aquela sessão, eu diria assim que com o Maleus Maleficaram ali do lado, sabe? Porque o método é um método da Inquisição. Eles me queimaram viva lá, né? Me queimaram moralmente. Eles ultrapassaram todos os limites. Eles cometeram tantas infrações éticas naquela sessão, né? Que tudo aquilo que eles tentaram fazer em 2 anos de legislatura, 21 e 22, para me calar, né? E para calar outra vereadora também, que chegaram a mudar regimento interno da Câmara para reduzir tempo de fala, porque vocês percebem que quando eu falo, eu me engato, eu vou, né? E eles fizeram isso porque também dizem, né, Márcia, que nós mulheres falamos demais. Então, sim, como a gente fala e a gente insiste e a gente brigava e tal, eles foram reduzindo o tempo de fala e por muitas e muitas vezes cortaram a nossa palavra. Então, naquela sessão, aquele regimento interno que eles tanto prezavam, queriam usar contra nós, eles pisaram no regimento interno, eles pisaram no respeito, sabe? Eles praticaram uma série de atos e se esconderam, então, vamos dizer assim, atrás da imunidade parlamentar deles. Se tivesse sido um deles, um homem da esquerda, podia ser, né? Um homem da esquerda não teria sido desse nível, não teria acontecido isso, jamais um homem teria sido caçado por um motivo como esse, na minha situação. Então, você vê, inclusive, que a outra vereadora é de direita, né? Você de esquerda, ela de direita, mas a perseguição ultrapassa isso. Sim. Né? É uma coisa de machismo, de patriarcado mesmo, né? E a gente precisa expor esses homens,
o tempo inteiro, o dia todo. A gente precisa expor esses homens, porque não é possível uma coisa dessa. Numa altura dessa da vida, não é possível que esses vereadores, na minha cidade, onde eu fui prefeita, também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu era chamada de viciada, de drogada, de prostituta, de tudo, né? Porque se fosse um homem prefeito no meu lugar, como tiveram outros, tiveram todos, né? Nunca ninguém foi tratado dentro da Câmara como eu fui tratada. Então, é uma coisa do patriarcado mesmo, do machismo, né? Que ultrapassa, inclusive, as ideias, né? E a nossa ligação partidária. É uma vergonha uma coisa dessa. E isso se Deixa reflete... Bom, eu depois quero voltar ao tema, eu só queria... A partir do dia 20 de março, tem uma Conferência Mundial de Direitos Humanos em Buenos Aires. Um dos coordenadores é o Adolfo Pérez Esquivel. A Rede de Lawfare Nunca Mais foi convidada. Nós estamos indo em 3 representantes para lá, né? Não sei, depois eu te passo mais dados, a possibilidade, né? Ali não é tão longe para você. Dá para ir até de ônibus por Misiones. Ali, isso. Quem sabe a outra coisa que eu só quero aproveitar. A outra coisa que eu só quero aproveitar, porque senão depois eu esqueço, no dia 12 de abril, vai ter uma sessão solene, com muitos convidados, na OAB do Rio de Janeiro. Se você quiser, inclusive, a gente pode, para instalar a primeira comissão especial em OAB do Brasil para estudos e combate ao lawfare. Então, deve vir bastante gente e seria um momento assim especial para a gente dar mais visibilidade para isso, né? Aí depois eu vou te passar, vou te colocar nos grupos do lawfare, porque tem desde o ex-primeiro-ministro de Portugal que está com a gente, o Zé Sócrates, isso, aquilo. Esse tema é um tema, né? Inclusive no dia 9 e 10 eu vou estar via online com um grupo do Peru, Colômbia, esse problema, né? Esse tipo de ação. Mas eu queria pegar numa outra coisa, né? Que é, para mim, o método. Como é possível a origem do parlamento, desde a época, né, da Revolução Francesa, né, é exatamente para você poder representar as minorias. Sim. Quer dizer, é para a unanimidade, ela vai para o executivo. Aí, se alguém pensa diferente, você é excluído. Então, além de toda a motivação fajuta, o que tem me intrigado na América Latina, né, de forma especial, é isso, de que alguém que é eleito pelo povo e que passa por um crivo, que tem um DNA, é golpeado ou por um golpe parlamentar ou por um golpe mediático. No teu caso, está muito parecido com o da Dilma, né? Os caras se reúnem meia dúzia e dizem, não, nós não estamos de acordo. E quem votou nela? É consultado? Então, era isso que eu queria já... Esse tipo de coisa, independente da banalidade, do decoro parlamentar, isso aqui, eu acho que o maior decoro parlamentar é a ação deles. Porque eles demonstram que não tem nenhum perfil para estar num espaço de divergência. Né? O que eles querem fazer é uma ditadura, pior ainda, de que tem que ter pensamento unânime, único, pensamento único. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, depois eu passo para a Márcia, e depois a gente troca só completando isso que você colocou, eu queria só encaixar aí junto uma pergunta, que é o seguinte: como é que a sociedade, na sua cidade, especialmente as mulheres, como é que essa sociedade está se colocando diante disso? Bom. O Dejanir disse que se você for a Buenos Aires, ele vai junto. Ótimo. Já tenho companhia. Que bom. Te passo todas as informações depois. Tá, ótimo.
Assim, eu vou começar pela pergunta da Márcia, né? A consideração aqui. Como eu não tive contato ainda, o contato que eu tive foi com pouquíssimas pessoas, São Miguel, e, no caso, com o pessoal do nosso campo, basicamente, né? E eu tenho algumas coisas assim que eu não tenho conseguido lidar ainda. Por exemplo, vídeo é um negócio. Eu estou participando de uma live, beleza, tranquilo. Estou aqui né? Mas eu gravar um vídeo e postar um vídeo, nem para falar sobre a novela das 8, nada, não consigo. A novela das 6, o companheiro da Márcia fazia o papel de padre. O padre é o Nanego, que é companheiro da Márcia. Você não sabia disso? Não sabia. Então, novela das 8 nem tem mais, né? Então... Você está dizendo que você tem dificuldade de gravar vídeo. Tenho dificuldade de gravar vídeos. Eu tenho, assim, ainda muito receio, né, de voltar. E tem uma situação que foi o que aconteceu no dia 3, né? Já aconteceu 2 vezes. No dia 3 de fevereiro, então, quando eu estive na Câmara para a sessão, eu recebi aquele e-mail, né? Eu e outras vereadoras de Santa Catarina receberam também com as ameaças de um recado para mim e, pela primeira vez, uma ameaça contra a minha família, né? E agora que eu estava me preparando, né, bom, vamos lá, vamos encarar, já é março, né? Já acabou o carnaval, já, né? Vamos tentar aí mais uma vez para poder chegar e vem essa outra ameaça pelo Instagram. Então, eu tenho tido bastante dificuldade nesse ponto. A população toda não dá para dizer, né? Tem muita gente me mandando mensagem, tem muita gente me ligando, né? E esperando e dizendo, achando que é um absurdo. Tem muita gente esperando que eu vá para Brasília, que eu vá para Florianópolis, né? Que eu tenha um cargo no governo, né? Essas coisas assim. As pessoas pensam que o que fizeram comigo, né? Muita gente diz, e eu acho, vou repetir aqui até em consideração a quem fala, mas que essas pessoas aqui não me merecem, né? Essas coisas assim. Mas, na verdade, foi uma situação, como eles ainda insistem, e fizeram até chegar até os ouvidos de uma deputada, que todo mundo conhece o que ela fez, né, deputada estadual, que se pronunciou na Câmara, na Assembleia Legislativa, né, para me detonar. Então, assim, os vereadores, além deles me caçarem, eles estão querendo mudar a narrativa, porque estão ocupando os espaços também que a gente está falando aqui, e eles vão em outros espaços aí, para usar outros argumentos. Então, mas é uma situação, Márcia e Pisolato, o Pisolato conhece, né, falou para mim, fez campanha para a Lucy, fez campanha para o Frit, conhece aqui, sabe como é que é, né? O nosso pessoal de raiz, né, a sua raiz, a nossa raiz do oeste catarinense, né, é de muita contestação. Por isso que nós temos até no estado uma região chamada contestada, né? Nós somos muito fortes. A gente é muito de briga, né? Então, e isso a gente traz, isso é um pequeno grupo que está pensando nisso, são as pessoas que votaram no Bolsonaro, né? Que estão fazendo tudo isso, que não se conformam com, que são antipetistas, que são contra a esquerda, que são homofóbicos, que são racistas, que são machistas, né? Então, esse grupo é que está aí ainda, sabe, sim, tentando causar. Mas as pessoas do nosso município que sabem o trabalho que viveram aqui comigo, né, e na região, sabem que muitas até dizem, talvez tivesse falado diferente, deveria ter falado diferente, mas ninguém concorda, né, pelo menos do outro grupo, né, ninguém concorda com isso que está acontecendo. Então, nós temos muita luta para fazer, né? Muita luta para fazer. E muita gente está achando que
Agora eu vou falar um negócio que eu não sei se a Márcia já ouviu falar, o Pisolato conhece. Acho que a vida é um gróstoli, né? Sabe o que é um gróstoli, Márcia? Não. É um docinho. É um docinho de chuva. É tipo na Espanha eles chamam de borracho. É uma massinha. Mas deixa eu aproveitar. Sabe aonde que eu acho? E eu tenho me debatido, Maria Tereza, que a gente está falhando e está repetindo erros. É que esse pessoal, ele simplesmente, a justiça reverte, como no caso do Renato, e os vereadores de Curitiba ficaram numa boa. Agora, essa semana, a gente teve o Conselho Nacional de Justiça suspender o Bretas. E aí, ele só vai estar suspenso. Todo o mal que ele fez para as pessoas. Então, eu acho que nessas ações, tipo que os seus advogados estão fazendo, tem que pedir indiciamento criminal para esses vereadores. Porque senão nós vamos repetir, e isso eu aprendi na Europa, nós vamos repetir o brilhante Ustra. Quer dizer, o cara que agiu, o vereador que agiu dentro desse comportamento, dentro dessa ideologia, porque era a maioria, ele tem um pensamento Ku Klux Klan, Gestapo. Esse cara tem que ser punido criminalmente, além de civil. Porque senão a gente consegue restabelecer o teu mandato, você volta para lá e os caras continuam na mesma. Eu acho que isso é uma coisa... Eu já falei, inclusive, com algumas pessoas do Silvio Almeida, né, de que a gente tem que bater nisso. Senão você tem um Sérgio Moro que vira, ou um Dallagnol, faz aquela palhaçada que ele fez ontem no Congresso. Tem que ter leis, e isso é uma das tarefas da Rede Lofer Nunca Mais. É lei para punir esse tipo de gente. Desculpe. Não, mas eu acho que aqui tem duas situações que já estão acontecendo, né? Olha só, Djanir, né? É isso. Tá bom, vamos lá, né? Mas já tem 2 pedidos de cassação de 2 dos vereadores, tá? Um cidadão de São Miguel deu entrada, né? Protocolou já 2 pedidos, considerando o quê? A participação desses vereadores lá no ato antidemocrático, né? Porque, na verdade, assim, o que é mais chocante, o que foi mais chocante naquele fato, de fato, foi o gesto, né? Foi o gesto nazista. Isso foi indignado. A gente ficou indignado. Mas tem o comportamento que precedeu ao gesto, vamos dizer, ele é passível de condenação, de cassação, de sofrer processo ético. Participar de um ato antidemocrático, pedindo fechamento, não é nem fechamento, pedindo a intervenção militar e tal, né? Os vereadores não poderiam ter feito isso, estavam lá. De maneira nenhuma. E é incrível, eles fazem isso publicamente e a caçada é você. Então, isso está tramitando na Câmara. Agora, não sei em que fase que está, porque também a imprensa não deu praticamente nada, né? Praticamente nada aí em relação a isso. Diferentemente do meu caso, que parecia um Big Brother, assim, né? E a outra questão é que, assim, de fato, Pisolato, acho que isso é um ponto muito importante, porque naquilo, e a pergunta que vocês me fizeram antes, né, de como isso aconteceu, né, assim, que não foi de uma hora para outra. Eles estão, essa legislatura, esses vereadores estão praticando, vamos dizer assim, incitando a comunidade para atos antidemocráticos desde antes dos antidemocráticos, dos atos agora. Eles chamavam o ex-presidente Lula, agora presidente, mas na época ex-presidente Lula, de ladrão, sabe? Assim, é uma coisa que... Primitiva, é aquele ódio animal. Mas, sobretudo, agora eu lembrei o que eu
por que eu falei a ligação que eu quero fazer. Aquela composição da Câmara permitiu a eles, juntamente com o governo Bolsonaro, porque daí foi abriram a caixa de Pandora, né? Você sabe disso, saiu tudo que foi monstro, né? Com aquele genocídio no poder. Todo mundo se achou um mini genocida, vamos dizer assim, não, eu tenho aqui minha carteirinha de eleitor do Bolsonaro, posso fazer tudo como ele está fazendo. Então, nessa legislatura aconteceu isso. Eles se elegeram 13, um da esquerda, e o governo tinha, no início da legislatura, 8 dos vereadores. 8 de 13. Então, a oposição, que nem se chamava oposição, né? Éramos em 5, e essa composição aí teve muito embate, por quê? Porque nesses 5 tinha um ex-prefeito, a outra vereadora que já foi presidente da Câmara, o outro vereador que foi presidente da Câmara, um representante da maçonaria e eu, da esquerda. Então, era um grupo muito, assim... Frente ampla. Nós tínhamos, eu dizia para eles, isso ia durar até começar a eleição nacional, né? Mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho, etc. e tal. Mas foi criando, desde o início, assim, uma soberba daquela hegemonia, que tudo que passava do governo, tudo que chegava do executivo passava, né? E com o tempo, com as pautas, eu fui, de certa forma, me distanciando. Por quê? Porque ideologicamente, né? Então, foi havendo um reenquadramento aí. Agora, isso também não é só dessa legislatura, é o problema do poder legislativo no âmbito nacional, de que tem essa vocação para cartório do executivo. Então, o legislativo, quando o Pisolato falou antes, né, de expurgar, acho que foi o Pisolato, foi a Márcia, vai expurgando os diferentes, quer dizer, é um local para as minorias, para a representação das minorias, mas a hegemonia partidária deles faz com que que as minorias não tenham representação e os representantes, como o meu caso, são expurgados. Então, isso aí é muito maior do que simplesmente o fato que aconteceu dia 2 de novembro aqui. Isso é uma questão intrínseca da própria formação, da concepção que se tem do poder legislativo. Uma concepção totalmente errada, viciada, atrelada à composição de governo executivo. E, para mim, o grande... do executivo. Além disso, tem um problema que, para mim, ainda é maior, que é a fragilidade dos partidos. Os partidos, hoje, eu diria assim, com pouquíssimas exceções, e o PT se mantém nessa condição de exceção, né? Nós temos compromissos ideológicos partidários, né? Nós procuramos ter isso. Então, assim, a gente tenta, né? Ainda, de vez em quando, escapa alguma situação, mas nós temos uma vocação para a defesa de um determinado segmento social, aquelas pessoas que nós representamos, e é por aí que a gente caminha, né? Agora, nos outros casos, é uma questão circunstancial. Então, em nome do quê? Eu falaste antes, né? Da governabilidade, da não sei o quê. Isso aí é outra coisa. O executivo tem que se resolver. Agora, o parlamento não pode ser assim. O parlamento... Você cria um pouco a lógica do parlamento chantagista e extorsor, né? Exatamente. O cara cria um partido para poder fazer isso. Olha, eu entrei na conversa aqui porque a gente vai ter que remarcar isso, viu? Porque alguém inventou o relógio e esse relógio, né? Então, o nosso tempo andou bem mais rápido e tem tanta conversa, né? Quem sabe a Márcia deve vir lá do Conde para o dia 12, quem sabe a Maria Tereza também vem, a gente monta uma plenária aqui de vítimas e de vanguarda aí do Lofer. Então, eu deixaria esses últimos instantes aí para as despedidas e considerações finais de vocês, agradecendo já
a todos que nos assistem, compartilham a TV Cotter, a Rádio TV Navarro, que sempre está aqui com a gente, e com vocês a palavra. Começa então, a Maria Tereza, depois a Márcia dá a bênção. Deixa a Maria Tereza fechar hoje, porque eu acho que é importante a gente terminar com a fala dela. Eu queria só dizer, além de agradecer a todas as pessoas, eu queria dizer a você, Maria Tereza, que apesar de eu estar no Nordeste e você no Sul, nós estamos juntas, né? Nós estamos juntas. Nós temos muita coisa em comum, né? E uma coisa que eu aprendi nesse processo, que eu venho vivendo, né? Porque a Operação Calvário é uma lava-jato que aconteceu na Paraíba, é que a gente não pode se calar, sabe? Essas pessoas ameaçam, mas a gente precisa mostrar para elas que nós somos maior e mais forte que essas ameaças. A gente não pode se calar, não pode se fragilizar. Você, como diz Pisolato, é a representatividade das mulheres nessa cidade, das mulheres que têm um perfil de esquerda, das mulheres que têm um perfil progressista. Não é de todas as mulheres, a gente sabe, mas de uma boa parte. E você precisa chamar essas mulheres, sabe? O que faz medo é a gente ficar só, dentro de um buraco onde eles passam de vez em quando e dão um chute na nossa cara, sabe? Isso é que não pode acontecer. Vamos ocupar o espaço, sabe? Vamos ocupar o espaço. Chame as mulheres e os homens, né, que são sensíveis ao que é para ser sensível, gente, pelo amor de Deus, né? Para estarem junto com você, se fortaleça, né? A gente também está junto com você e vamos à luta, não se cale, não recue, não tenha medo, porque a gente não tem nem o direito de ter medo, sabe? A gente está no lugar de liderança, a gente está no lugar da política, a gente que se colocou nesse lugar. Então, quando a gente se colocou nesse lugar, a gente diz para o medo, como diz um homem lá no Conde uma vez para mim, medo a gente tem, mas a gente não vive. A gente sente o medo, mas não vive ele. Então, sentir o medo é normal, é humano, é real. Há motivos para ter medo, mas a gente escolhe não viver o medo, sabe? E enfrentar as coisas com muita coragem. Eu estou com você e muita gente está com você também. Obrigada, meu Deus. Pisolato, vou dizer uma coisa, ainda bem que vai ficar gravado, porque eu vou fazer esse recorte aí da fala da Márcia e vou deixar para mim, assim, quando eu tiver meio, tá? Eu vou ligar a Márcia aí. Muito obrigada, Márcia. Nossa, eu acho que tu traduz aí, assim, traz, né? Aquilo que efetivamente a gente tenta não mostrar, né? Porque é isso, é um dualismo aí, né? Eu estou na luta, sigo na luta, né? Mas é bem isso, às vezes a gente também tem fragiliza, claro. Fragiliza, e nem vou contar para vocês, porque não tem mais tempo, todas as ideias, até porque primeiro tem que implementar, né? Porque eu tive hoje só de ouvir vocês. Então, assim, eu acho que isso é que dá força para a gente, né? Esses espaços, muito obrigada. Quero dizer, Pisolato, bom, a gente estamos junto aí, então, né? Que bom, já fui admitida aí no grupo. Eu acho que tem muita coisa para fazer e eu tenho dito para minha família isso, né? Porque sabe como é que é a família. A tendência é segurar, proteger, né? Agora deixa, abandona. Eu disse, não é possível que eu tenha passado, e eu e a família, e os amigos, e o partido, e as mulheres tenhamos passado por tudo isso, estamos passando por tudo isso, para virar em nada, né? Para a gente ficar em casa escondida com medo. Então, vamos à luta, sim, estou aí. Muito obrigada, foi um espaço maravilhoso. Quero mandar um beijo para Carmen Portocello Piccoli, que está aqui também, que é minha companheira de Secretaria Estadual de Mulheres. Nós somos da coordenação, eu sou secretária do PT, né? E o Dejanir, enfim, todo mundo que está ouvindo e quem vai ouvir também. Pisolato, quando tu vieres aqui para o Extremo Oeste, né? Vamos ver se a gente... Eu acho que antes você vem para o Rio. E aqui o nosso lema é: não nos rendemos.
Fascistas tenham bem claro, a gente não vai se render, porque a gente tem certeza, sabe e provou que está do lado certo da história. Isso. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Maria. Márcia, boa viagem, bom retorno à Paraíba. E a gente volta na próxima quinta-feira. Um beijão. Tchau.